Eu vou abrir para você aqui uma das maiores dores de quem iniciou seu processo de despertar e hoje está se elevando. O fato é que todos nós estamos nessa trajetória de despertar espiritual, de elevação de consciência, dessa iluminação espiritual. Eu não sei como você chama isso? Coloca para mim aqui embaixo. O fato é que o nosso planeta passou pela transição planetária de 2020 até do finalzinho de 2023, início de 2024. E dentro desse tempo, desse espaço de tempo, a gente mudou a energia do planeta. Algumas pessoas iniciaram o seu despertar espiritual antes. O que é o dito despertar espiritual, Jackson? É quando a nossa consciência começa a se expandir ao ponto de entender que algumas coisas não fazem sentido. É quando a gente se conecta com algumas questões internas nossas de propósito e tomar ações em contramão a isso não faz sentido. O que eu quero dizer? Que não faz mais sentido crenças, dogmas, julgamentos e algumas coisas que falam por aí. E a gente começa a ser guiado pelo nosso coração, pelo nosso sentir. E aí que vem a grande mágica. Quando a gente vira essa chave, o que acontece? Crenças sociais não fazem mais sentido, questões de escassez, essas maluquices da sociedade não fazem mais sentido. E nesse momento se inicia uma das maiores dores que existe. Eu digo para você que por muito tempo eu fiquei travado. Eu iniciei o meu processo de despertar basicamente junto com a transição planetária, logo no início da transição planetária, ainda no comecinho de 2020. E no começo eu queria levar essa minha voz para o mundo, mas ao mesmo tempo eu estava travado. Eu ficava quase que desesperado internamente porque eu me sentia sozinho no processo. E pensa assim, eu era maluco, pensava em vibração, acessar seres espirituais e muito disso que você conhece da Semente da Vida, que é uma ferramenta de elevação, a gente já fazia, mas fazia escondido. Eu usava incensos, cristais, eu acessava outros planetas, outros seres, buscava informações, a gente trazia coisas incríveis nessa época, mas não falava para ninguém. Conta para mim aqui embaixo, ninguém vai ficar sabendo. O que você acessa? Quais são as mágicas que você faz, mas que ninguém está sabendo? Coloca para mim aqui, ó. Eu vou ficar muito grato em saber porque aqui você não está sozinho, beleza? E eu fazia esses movimentos, mas eu não tinha um direcionamento, não tinha explicações sobre isso e não tinha pessoas para conversar. O pouco que eu falava com outras pessoas sobre esse tipo de assunto era coisas ou superficiais ou que estavam ao entorno desse movimento espiritual, né? Sobre essas coisas que eu amava tanto, que eu adorava descobrir e era extremamente curioso. Só que eu comecei a perceber que o fato de eu estar sozinho, isolado, trancado, é como se, sabe aquela sensação de quem iniciou o processo de despertar? Parece que ele reativa aqueles medos ancestrais de outras existências, de ser banido, de ser julgado, de ser excluído e um monte de outra coisa aí. Todas essas coisas que vêm de outras épocas. A gente meio que, sem querer querendo, eu vou dizer assim, a gente acaba reativando. E aí vem um medo. Vem um medo muito profundo de a gente ser excluído da família, de perder a família ou de não ter mais sucesso, sei lá, coisas nesse sentido. Não sei você, mas eu senti muitos desses medos. E eu fiquei fechado numa redoma, me impedindo de chegar nesse lugar. E o fato, nesse lugar, né, de partilhar e de abrir isso. E o fato é que lá em 2019, um pouquinho antes do meu despertar espiritual, vou contar a minha jornada aqui para você poder se inspirar com isso. Eu fui fazer um retiro espiritual. Fui eu e a Candice, nós dois. E nesse retiro espiritual foi feito muitos movimentos e tal. E o fato é que algo que me deu um clique muito forte foi algo muito simples e questionado no meio da conversa, que foi uma conversa mais ou menos assim. A pessoa me perguntou o seguinte, ele disse assim, Jackson, se você morresse em 90 dias, o que você faria? Eu respondi impulsivamente para essa pessoa mais ou menos assim, tipo, nada do que eu faço hoje. Isso foi tão impactante para mim. Eu diria que eu não queria responder isso, mas a minha alma berrou de dentro e eu falei. É como se a minha essência tivesse gritado, um grito de socorro, porque não é isso que eu vim fazer na minha vida. Naquela época, só para você ter uma ideia, eu apoiava donos de empresa a terem mais lucratividade em seus negócios. Então eu entendia de empresa, entendia desse tipo de coisa, dava consultoria e tudo mais. E o fato é que eu respondi aquilo e daí a pessoa perguntou, mas o que então você vai fazer?
E eu respondi a seguinte coisa. Eu pensei um pouco e refleti e disse assim, eu iria documentar para a humanidade o que eu sei, para que as pessoas pudessem também se utilizar disso para a sua evolução. Então eu sabia muito sobre seres estelares, já vivia conexão com muitas coisas, em outros planetas, outras energias, e vivia um nível de expansão e de conexão muito alto. Só que eu nunca tinha falado para ninguém isso. Aí o que aconteceu? Eu voltei para minha rotina e tudo acabou, não fiz mais nada sobre isso. Mas depois, presta atenção, depois, alguns dias depois, para ser mais exato, dia 20 de março de 2020, foi o dia que foi decretado quarentena, pandemia no Brasil. Todo mundo deveria ficar nos lockdown, aquelas maluquices, você viveu isso, você sabe do que eu estou falando. E nesse dia era exatamente 90 dias depois da pergunta se eu morresse em 90 dias. E naquele dia, eu não sou muito de olhar notícias que tem por aí, eu comecei a olhar as notícias e naquele dia foi a primeira vez que eu realmente concebi a hipótese de eu morrer. E eu estava fazendo um processo dentro do meu negócio, já tinha investido mais de 150 mil reais naquilo e eu cancelei naquele dia. O ato de eu cancelar aquilo que eu estava fazendo me custou mais de 300 mil, para você ter uma ideia. E para uns é muito, para outros é pouco. O fato não é o dinheiro, mas é só para você entender o tamanho do ímpeto que eu tive nesse cancelamento. No sentido de tipo, cara, eu preciso parar agora o que eu estou fazendo e preciso me voltar a fazer o que eu vim fazer nessa vida. E quando eu falo de despertar, eu digo que a nossa trajetória ela não é reta. E às vezes acontecem coisas, aquele retiro foi necessário, aquele dia de reflexão sobre eu realmente poder morrer foi necessário. E dali para frente eu me voltei a fazer o que eu estou fazendo hoje. Só que não é um mar de rosas. Logo que eu comecei eu não sabia como fazer, eu não falava com ninguém, eu ainda estava preso dentro de uma jaula, entende? E isso fez com que eu entrasse em depressão. E fizesse... Nossa, foi uma coisa muito louca. E eu sou muito grato a Kant, que me apoiou muito nesses momentos aí, que não sabia muito bem para que lado correr. E meses depois eu iniciei a fazer o que a gente faz hoje. Naquela vez eu comecei isso com uma imersão e depois, logo na sequência, eu criei o meu primeiro grupo de pessoas. E a gente chamou de Mastermind Ágata. Mastermind Ágata é o que a gente chama de o grupo com a mais alta tecnologia espiritual, ou seja, tudo que a gente descobre, a gente canaliza, leva para esse grupo primeiro. Tanto que agora a gente acabou de levar uma ferramenta nova que apoia as pessoas a canalizarem seus mestres espirituais. Mas por que eu estou falando tudo isso? Essa minha trajetória, e tem muita coisa aí no meio, obviamente, são anos já, ela só aconteceu do jeito que aconteceu e eu estou aqui do jeito que eu estou aqui porque um dia eu deixei de estar sozinho e eu encontrei outras pessoas que estavam despertando. E a maior dor que existe, o maior problema que existe, a coisa mais tensa que existe no processo de despertar é você passar por ele sozinho. E eu não estou dizendo que alguém vai te salvar, eu não estou dizendo que alguém vai passar por você, não é isso. O fato é que só o ato de você não estar sozinho na jornada faz você continuar. Porque existe uma grande armadilha aí, em você iniciar o processo de despertar e se sentir sozinho e fraco e tentar voltar. Só que tem coisa que não dá ré. E se você inicia o teu processo de despertar, no meio do processo você não vai conseguir desfazer o processo, porque você já abriu a sua consciência, você já se conectou à tua essência em algum nível. Então esse é o momento de você realmente, se elevar. Você deveria buscar todo dia elevar a tua vibração. A gente tem a escala de Ágata sempre para trazer esse tipo de orientação. Eu quero que você entenda que a sua expansão é a chave para que você consiga ter uma transição mais leve e poder viver elevado, com a consciência expandida e conectado ao todo. Indiferente do que você esteja passando agora, eu quero dizer para você, você não está mais sozinho. E eu quero utilizar desse próprio canal aqui de YouTube para reunir as pessoas que realmente estão despertando, as pessoas que estão nesse movimento. Tanto que, para mim te ajudar, só para você ter uma ideia, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu tenho várias comunidades de WhatsApp. Essas comunidades de WhatsApp, o que vai acontecer? Nessa comunidade a gente posta conteúdos de tempos em tempos para apoiar você a se desenvolver em canalização, e a gente vai ter daqui uns dias até mesmo a possibilidade de você receber uma ferramenta de canalização, se você quiser. Tem aqui embaixo comunidade, tem comunidade sobre vibração, a gente tem comunidade sobre cocriação, prosperidade, enfim, para trazer os aspectos espirituais, trabalhos energéticos e desbloqueios que você gostaria de ter para poder
realmente trilhar essa jornada. A gente tem muita coisa linda, sabe, para transbordar para o mundo. Eu, você, todos nós. Só que não ande sozinho. Andar sozinho é uma armadilha que você não quer cair. É a mesma coisa que andar e se machucar sem querer. Então eu convido você a não estar mais sozinho nesse processo. Esteja com pessoas, esteja com quem está despertando. Sabe, se você não sabe por onde começar, começa aqui embaixo, eu já te falei das comunidades. Talvez para você começar, você deveria pegar esse conteúdo aqui, pegar o compartilhar, que deve estar um botão aqui embaixo, você compartilha e manda para pessoas que você gostaria que estivessem com você. E se você recebeu esse vídeo de alguém, significa que essa pessoa está se sentindo sozinha. Então assim, apoie, seja apoiado. Se permita fluir, porque o nosso planeta vai se transformar quando todas as pessoas despertarem. E nesse momento ninguém mais vai ficar sozinho. Nós que pensamos no Paranauê, somos ovelhas místicas, nós seremos aceitos da forma que é. Cada um de nós é muito único. Você é uma pessoa única. E se sentir estranho no despertar é que nem aquela criança que descobre a sua personalidade. É como se a gente descobrisse a nossa personalidade superior, nossa personalidade divina. Então permita-se trilhar essa jornada linda de despertar, mas não faça isso sozinho. Quanto mais pessoas tiver ao seu redor, mais longe você vai, mais fácil é o processo. Faz sentido? Coloca para mim aqui embaixo se você está sozinho, está precisando de ajuda, se você já tem grupos, que tipo de grupos você usa, porque assim eu vou saber um pouco mais qual é que é a tua vibe, beleza? E não esquece, manda isso aqui para mais pessoas e para te ajudar um pouco mais, vou te deixar uma sugestão aqui para você ver um próximo vídeo aí e poder expandir ainda mais sua consciência espiritual. Beijo do coração, bora!